Olá, Francisco, a falar-vos de Aveiro. Venho dar-vos uma notícia que eu preferia não dar, mas aparentemente os ucranianos perderam o seu primeiro F-16, a sua primeira caça de fabrico americano induzido na Força Aérea Ucraniana. Foi destruído e o piloto morto a 26 de agosto deste ano. Há poucos dias, quando se deu o grande ataque de mísseis e drones da Rússia contra alvos na Ucrânia, numa tentativa de se vingarem da campanha em Kursk. Inicialmente falou-se que o piloto e o avião tinham sido destruídos num ataque contra uma base aérea ucraniana. Engraçado que nem os russos falaram de abates, que é algo que eles adorariam gabar-se, mas aparentemente não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, e informações disponibilizadas hoje indicam isso, é que foi um acidente durante uma interseção. Ou seja, quando os drones estavam a sobrelevar as defesas ucranianas, o caça tentou interceptar, alguma coisa correu mal e ele despenhou-se, matando o piloto. A perda do piloto, inclusive, é um problema maior do que a perda da aeronave, porque os pilotos ucranianos têm sido difíceis de treinar no F-16, por vários motivos, mas o maior parece ser a falta de conhecimentos de inglês. Aliás, sei de analistas que se têm queixado dessa óbvia incompetência ucraniana no que diz respeito a não terem preparado devidamente o seu pessoal militar para a inevitável ajuda internacional depois de uma invasão em larga escala pela Rússia. O F-16 em si tem sido visto como uma espécie de arma maravilha por parte de vários apoiantes da Ucrânia e também pelos próprios ucranianos. A ideia de que esta aeronave mais sofisticada e mais capaz do que as aeronaves existentes no arsenal ucraniano poderia trazer uma capacidade qualitativa muito grande à mesma. Os caças que os ucranianos têm usado, o MiG-29, o Sukhoi-27, Sukhoi-24 e Sukhoi-25, é tudo modelos fabricados no tempo da União Soviética, em termos gerais similares ao que os russos usam, mas mais antiquados e menos capazes. O facto de terem servido até agora e terem feito algumas coisas verdadeiramente incríveis deve-se mais à capacidade de adaptação dos ucranianos e às táticas que eles têm usado, têm sido bastante eficientes contra a Rússia. Contudo, devido à atrição, devido à perda de material e devido à necessidade de trazer novas capacidades para o jogo, diga-se assim, era inevitável que um caça ocidental teria que entrar em serviço. Eu já falei no passado, não só no F-16, mas também no Mirage e no Gripen, esse fabrico francês e sueco respectivamente. Contudo, eu acho que, e eu já tinha falado nisso também, eu acho que havia uma expectativa demasiado grande em relação àquilo que o F-16 traria para a mesa. Em 2022, durante as fases iniciais da invasão russa, os ucranianos puseram em serviço o sistema HIMARS, o M142. É um sistema de lançamento de mísseis múltiplo, capaz de lançar mísseis de grande precisão a grandes distâncias. Este pode ter sido o sistema que de facto mudou o curso da guerra, porque ao ser capaz de atacar alvos russos fora do alcance da artilharia russa e mesmo para lá do alcance da muito mais capaz da artilharia ocidental, a ideia era que, o que aconteceu foi que durante vários meses os russos não tiveram resposta, sofreram perdas devastadoras, basicamente bloquearam os ataques russos e permitiram que os ucranianos recuperassem alguns territórios em Kharkiv e em Kherson. Foi uma arma que mudou a guerra e esperava-se um bocado que o F-16 fizesse o mesmo. Ora, o que é o F-16? Para quem não sabe, o F-16 é um caça ligeiro de fabrico americano que entrou em serviço em 1976 e que de lá para cá tornou-se basicamente o principal caça a jato a nível mundial. É um avião relativamente pequeno, com um motor apenas, mas muito manobrável, muito rápido e capaz de levar uma variedade grande de armamento
e já lá vamos a esse ponto também. O que se passava era que, com estas capacidades, havia uma certa expectativa que o F-16 conseguisse começar a abater caças russos, conseguisse começar a lançar armas de grande alcance contra alvos russos e que basicamente mudasse a guerra do mesmo modo que o HIMARS mudou a guerra em 2022. Honestamente, nunca houve grande hipótese disso acontecer, a menos que os F-16 entrassem em serviço em muito grande número. Estamos a falar de dezenas ou mesmo centenas de unidades e não apenas alguns esquadrões, como está neste momento. Porque o que se passa é que a guerra aérea tem sido bastante dominada pelos russos, não só porque os russos têm mais material, a Força Aérea Russa é muitas vezes maior que a Força Aérea Ucraniana, mas também tem uma vantagem tecnológica muito grande. E na guerra aérea, mais que na guerra terrestre, a tecnologia é rainha. Os caças russos têm mísseis com alcances de mais de 100 km. Tem sido o grande destruidor da Força Aérea Ucraniana. Esses mísseis conseguem atacar alvos sem que eles saibam que estão a ser atacados, pelo menos nas fases iniciais, e permitem que as aeronaves ucranianas sejam interceptadas ainda antes que conseguirem entrar no alcance efetivo das suas próprias armas contra alvos terrestres ou aéreos. O F-16, não tendo toda a capacidade de armamento que estaria disponível, os americanos têm dado a recusar-se a dar algum material, mísseis de alcance extremo, tanto antiaéreos como ar-terra. E sem essas capacidades, o F-16 não poderá ser a arma de reviravolta que foi o HIMARS em 2022, há 2 anos. Ou seja, basicamente o que o F-16 é neste momento é um reforço para a Força Aérea Ucraniana e pouco mais, e temos de ser realistas nesse aspecto. Por muito que pessoas como eu queiram ver a Ucrânia a ganhar e o atrasamento civilizacional que é a Rússia a perder e não influir o mundo, a verdade é não podemos ser demasiado otimistas e ver neste sistema de armamento algo que não é. O que nos leva ao próximo ponto, também se relaciona um bocado com isto, que é como é que este homem terá morrido, como é que este F-16 se despenhou. Tom Cooper partilhou um vídeo sobre interseções de drones pelos ucranianos. Basicamente os ucranianos vão lançar os mísseis ar-ar de um alcance muito curto, ou porque o drone tem pouca assinatura térmica, e são mísseis que seguem o calor, portanto se o drone tem pouca assinatura térmica é preciso quase encostar-nos a eles em termos relativos para o míssil conseguir ver o calor do drone e atacá-lo, ou pode ser um problema doutrinal, de os ucranianos estarem muito treinados em combate aéreo próximo e não terem realmente o treino que lhes permite usar efetivamente as armas fora desse contexto, em contexto ar-ar. O contexto ar-terra tem-se revelado muito bons. Um F-16 é um bocado mais frágil, apesar de ser muito mais sofisticado e mais capaz, é mais frágil a danos do que o MiG-29 ou o Sukhoi 27 são. Portanto, pode ter acontecido ao abater o drone numa distância tão curta, o piloto apanhou destroços do drone, o caça ficou danificado e prontamente caiu. Se o abate foi feito a uma altura muito baixa, estes drones raramente voam alto, então o piloto não terá tido sequer tempo de perceber o que estava a acontecer antes de embater no solo. Eu suspeito que terá sido uma situação dessas. Ou então, devido à superioridade em armamento dos caças russos, pode também ter acontecido que durante uma interseção ou durante uma missão, ou até mesmo durante um treino, o piloto está a ser, como se diz, pingado, basicamente a ser detectado por um radar russo, perceber que está a ser atacado e ao fazer manobras para fugir ao míssil que estaria a vir, também se espinharia. Isso infelizmente já aconteceu com vários pilotos ucranianos desde o início da invasão em grande escala. Portanto, esse é o patamar em que estamos neste momento. Infelizmente, primeira perda de um F-16, perda de um piloto importantíssimo, porque lá está, não há muitos pilotos, e um dos grandes problemas de todo o programa do F-16 é a falta de pilotos. Novamente, é uma situação complicada, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Slava Ucrânia.